Olá galera, Malone aqui hoje para reagir ao vídeo do Luciano do Let Rider, que é um brasileiro que vive aqui no Japão e que ele foi no Tokyo Motorcycle 2023, um dos maiores eventos, se não for o maior evento de bikes do mundo, já que o Japão meio que domina o cenário das motos pelo mundo, e é uma exposição pica que foi lá em Tóquio. Infelizmente eu não pude ir, nunca fui, porque como eu já disse aqui, eu moro no cu do Japão, mas se Deus quiser um dia a gente cola lá. Mas por enquanto vamos ficar com esse vídeo dele que parece que tá pica. Sai, saudações, sejam bem-vindos ao Japão, sejam bem-vindos ao Tokyo Motorcycle Show 2023, evento que está completando aniversário. É isso aí, são 50 anos de sucesso, sempre trazendo as novidades e as tendências do mundo das duas rodas. Hoje é dia reservado à imprensa e aos convidados VIP, convidados especiais como você que acompanha este canal e vai poder curtir tudo que tá rolando aqui em primeira mão. Então bora pro que interessa, vem comigo. Bora, a Harley já. A maior mostra de motos da Ásia reuniu as principais montadoras do mundo em um espaço de 37 mil metros quadrados, no centro de exposições do Tokyo Big Sight. Estiveram presentes 166 grandes companhias que garantiram um número recorde de 1.018 eventos paralelos durante os 3 dias de evento. Lambretinha que é muito forte aqui no Japão, tá? Tipo, aqui não precisa de uma CNH. É muito fácil você tirar a licença para pilotar a Lambretinha. Então você acha que até 50 cilindradas é bem fácil. Você não precisa frequentar autoescola nem nada. É só pegar umas noçõezinhas básicas, você já sai com a licença. As novas R15 e R125 chegam com um visual renovado com a cara da R7 e antecipam o que será a cara da nova R3, que já deveria ter sido lançada aqui na Ásia. Tem vídeo aqui no canal, eu andei com a recém-lançada R15 no final do ano passado. E de lá pra cá, mais novidades na linha, como o painel de instrumentos com tela colorida em TFT de 5 polegadas. E pode vir com um Quick Shifter opcional. O motor da 125 entrega nada mais, nada menos que 15 cavalos a 10.000 giros. Compartilhando o mesmo quadro e mecânica, a nova MT-125 também foi o destaque do estande da casa de Iwata. E na sequência, outra 125 da mesma família. 125 eu tava de olho nela, cara. Muito bonitinha. A pintura azul celeste, combinando com o banco caramelo, é a novidade da XSR de entrada. Nova cor e novo grafismo no modelo 2023 da aventureira raiz da Yamaha. Olha a Tenerezona aí, galera. Olha essa Tenerezona aí. Teneré 700. Além da tradicional pintura azul ou branca e vermelha, o modelo também é oferecido na cor cinza fosco. E o motor ganhou uma pitada a mais de potência e toque para se adequar à Euro 5, ficando com um acerto ainda mais diferente da MT-07, moto na qual compartilha a mesma usina de força. E que tal o banho de loja na XSR 900? Ó a cascona aí no farol, guidão rebaixado e carenagem que dispensa o banco do garupa. Tá louca apenas demais, 3 cara. acessórios opcionais para a Street Fighter Neo Classic ficar com visual Café Racer. Alguns outros acessórios passam quase despercebidos. Reparem no design dos parafusos da tampa da caixa de embreagem. E claro que eu fiquei com vontade de escutar a sinfonia desse escapamento a Krapovic 3 em 1. Pena que eles não ligam elas aí, né? As bicicletas elétricas. É outra febre aqui. As bikes elétricas aqui. Caro! Mais caro que muita moto. Scrolzinha. Caramba, hein? Segunda Guerra Mundial. A Ural aí. Caraca, né? É só pra ficar com vontade de ser rico, né? Oi. Bom. E a Hayabusa, né? O destaque no estande da Suzuki é a nova GSX 8S, que compartilha o motor com a nova Vistron 800. Competir com a Hornet, no né? entendimento, essa foi a resposta imediata da marca de Hamamatsu para neutralizar as novas Transalp e Hornet 750 da Honda. Ao invés de insistir no desenvolvimento do conceito do motor em V,
da V-Strom 650, a montadora japonesa decidiu criar um novo propulsor bicilíndrico, mas em paralelo e com virabrequim a 270 graus. O sistema SIRS está presente para controlar eletronicamente o acelerador, a tração e o câmbio no modo Quick Shifter, conforme a seleção do modo de condução. Quick Shifter veio para ficar, né? E a irmã da GSX-8S, que decidiu morar no campo, é a V-Strom 800DE. O quadro é exclusivo e o design segue a filosofia da atual geração V-Strom, com Já não curto muito. pequenos faróis duplos verticais sob o tradicional bico característico do modelo. O para-brisa frontal pode ser ajustado em 3 posições de altura. O quadro de instrumentos é completo e a suspensão traseira tem o mesmo curso da dianteira, que é de 220 mm. A pegar. Aí a gente agradece ao novo motor que liberou espaço na parte de trás. As Bergman. Bom, gosto não se discute atrás, e eu confesso que não curti o visual da nova Bergman 125. A Bergman Street 125 EX chega para disputar mercado das scooters 125 de entrada, trazendo certos equipamentos de conforto inéditos na categoria. Mimos como o painel de instrumento, que tem barra indicadora da temperatura do líquido de arrefecimento. Ela possui 2 porta-trecos, sendo que da esquerda tem tampa e tomada USB de série. Cara. O motor é o confiável SIP, que gera 8,3 cavalos e 1 kgfm de torque. Ela consegue rodar 56 km com 1 litro de gasolina. Nossa, e pesa 56 km com 1 litro de apenas gasolina. 112 quilinhos. Aí ela aí, a Ferrari das motos. A MW é muito forte aqui. Estão com vários designs meio para competir com a Harley, né? Olha lá. R9. AM1000 AM1000 Eis o mais novo míssil teleguiado da BMW. É quase isso, estamos falando da nova M1000R, que foi desenvolvida pela divisão de competições de carro da marca. A divisão M Sports pegou a S1000R, que já era um foguete, mexeu no motor, instalou suspensão com assistência eletrônica, alterou a transmissão, instalou 2 defletores de ar e retirou peso extra. Só em potência o ganho foi de 165 para 210 cavalos. É nada mais, nada menos que a naked mais potente da história da BMW. Você tá maluco? Escorre. Olha só que louco essas custom. Não é tão novidade assim porque o capacete foi lançado em dezembro do ano passado, 2022. Vocês já ouviram falar no tal do Shoei Opticsson? A mágica toda acontece no flip screen transparente que projeta imagens do sistema próprio de navegação. A tecnologia aí, senhores. Atender chamadas telefônicas e visualizar mensagens através de pareamento. O bagulho vai ser igual videogame agora, né, cara? Acho que você vai começar a ver o mapa na tela, o GPS, com as condições da pista, tudo mais. É isso aí, tecnologia para ajudar, eu acho muito foda. Com seu smartphone. Ele possui bateria recarregável e faz o sistema funcionar por mais de 30 horas. Isso mesmo. E no queixo há um sensor que controla a luminosidade do display. O preço que é um pouco salgado. O Opticsson está saindo por $1.100, ou seja, praticamente o dobro de um modelo convencional GT-R, por exemplo. 100 mil ienes. Esse protótipo. A Triumph. Triumph que tá chegando forte aqui no Japão. Tá com os preços bem legais assim para motos de entrada. Das competições da Moto 2 para as ruas, a Triumph Street Triple 765 Moto 2 Edition é um dos modelos mais cobiçados da história da marca. Serão produzidas apenas 1.530 unidades dessa série especial. Trata-se de uma customização da Street Triple 765 RS com está vendo ela hoje no site deles. O motor continua sendo o mesmo que equipa as máquinas da Moto 2, porém com um ganho significativo de potência em 7 cavalos.
Yosun. Esse é coreano, né? A Kawasaki. Bom, há 2 semanas o mundo conheceu a nova Eliminator 400 da Kawasaki e eu tô tendo o prazer de vê-la de perto e confesso que é linda, hein? A Kawasaki diz que não, que é um conceito diferente, mas a verdade é que a Eliminator 400 entra na briga direta com a Honda Rebel 500, Nossa, que até bonita. então reinava sozinha na categoria das cruisers de média cilindrada. Além do visual, quais são os motivos para escolher a Eliminator? Veja bem, ela vem equipada com o motor da Ninja 400 e Nossa, consegue bom. ser mais potente que a Rebel 500. E de quebra vem com câmera de segurança embutida e aparelho de pagamento automático de pedágio, Ô, louco. ambos itens de série. O ETC que E o tem tanque aqui. de 12 litros permite uma maior autonomia. Né? E a dona da ETC festa no o... estande da Kawasaki é Como a que é no Ninja. Brasil? É passe livre, sei lá. É aquele que você passa o pedágio direto, você que já cobra, debita no seu cartão de crédito. Aqui é ETC no Brasil, eu não lembro o nome. ZX4R. Mas é a A mesma chegada coisa. dela colocou a ZX6R em xeque, em crise existencial. Aqui são 80 cavalos de potência e uma moto de apenas 188 quilos. O motivo de tanta levinha, leveza né? é o fato da ZX4R compartilhar o mesmo quadro e a mesma carenagem com a ZX25R. E ela vem equipada com motor de 4 cilindros, transmissão Quick Shifter, controle de tração, ajuste do modo de condução, suspensão dianteira Showa SFF-BP e suspensão traseira totalmente ajustável Showa BFRC, a mesma que equipa a ZX10R. E acima dos faróis a gente pode ver o famoso Ram Air Intake, o duto de entrada de ar que, em alta velocidade, funciona como compressor e faz o motor render 3 cavalos a mais. E a moto Top Gun chega com a novidade do Top farol Gun. alto automático, coisa que era exclusividade dos carros mais luxuosos. A Ninja H2 SX, que já contava Sonho com sensores e sonares de segurança, passa a ser a primeira moto no mundo equipada com Cada Ninja que sai vai saindo mais bonita, velho. Os caras da Kawasaki têm um carinho especial pela farol Ninja, alto né? automático. A Royal Enfield, né? Ela é, acho que é indiana. É uma moto boa, né? Bem elogiada, com preço bom também, né? Vem chamar muita atenção esse estilo dela aí. Todas as atenções voltadas para a Royal Enfield Hunter 350. Ela é concorrente direta da GB 350 da Honda e vende muito bem aqui no Japão. Ela é E cá pra baratinha. nós, é uma das motos que eu gostaria de ter na minha garagem. Também. Ela é uma prova de que planilha de especificações técnicas é o que menos importa numa moto. O motor monocilíndrico refrigerado a ar gera apenas 20 cavalos, mas a vibração, a entrega de torque e principalmente o som borbulhante colocam um sorriso na cara até mesmo dos menos conservadores. Mecânica resistente, economia de combustível e preço acessível são os Esse dotes que da é o Hunter negócio, né? É a economia e o preço acessível dela, que chama muita atenção. Né? 350. Uma moto de entrada, isso é o E que aí- o cara mais quer, né? Custo baixo e manutenção baixa e economia. Acessível são os dotes da Hunter 350. E a Himalaya ou Himalayan chega em novas cores, azul, marrom e preto. E como opcional, a Royal Enfield Japan oferece acessórios como um navegador simplificado e bauletos laterais de alumínio. Básica, né? Básica. A Harley. Um stand enorme da Harley, né? Deve ser uma fortuna pegar um stand desse tamanho, né? Street Glide. Pessoal, estou na Harley Davidson, que aliás é um dos stands mais Nightster. bonitos do evento. O destaque aqui é a nova Nightster 2023, que traz o design da Nightster 2022, mas com alguns equipamentos a mais. O motor é o conhecido Revolution Max 975T e o preço no Japão se manteve na casa dos $22 mil. A grande mudança 2 aconteceu na mil versão ienes. Special, que ganhou um monitor TFT de 4 polegadas com sistema de conectividade com smartphone. E os mimos, como controle de tração, seleção de modos de condução e piloto automático, são itens de série. Legal. Uma das particularidades da Nightster é o bocal do tanque que fica debaixo do banco.
E não dá para não notar a presença dessa moto que carrega o valente coração Milwaukee 117. A Breakout é o que você espera de uma Harley Davidson, com direito a motorzão. Que lindeza! 1.9 litros, comando de válvulas por varetas e peso seco que ultrapassa os 310 quilos. O modelo 2023 ganhou Deixa isso virar em cima de você, viu? Deixa isso virar em cima da sua perna que você vai ver. um guidão que ficou um pouco mais elevado e as rodas de alumínio com pintura parcial em preto brilhante. Cara, tudo isso de fábrica. Foda. Esfrega aí, meu senhor. Esfrega aí. Queria esse trampo lá. Trampinho lá. A gente chama de baito aqui, que é tipo um dia, trampar um dia, ficar lá só alisando elas lá. Não precisa nem me pagar. Só deixar eu entrar, dar um suquinho, um lanche e já era. Eu fico lá alisando elas o dia inteiro pra você. Essa é a ADV 160 que foi lançada por aqui no final do ano passado, 2022. Tem vídeo dela no canal. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é essa cor vermelha fosca. Bonita, né? Bonita demais. Olha. Moto com cara de moto. Na Índia, ela é comercializada com o nome CB350 Highness e aqui no Japão GB. o nome dela é GB350. Ah, tá. Por exemplo, a GB não tem o comando das informações do painel na manopla esquerda. Em contrapartida, o modelo japonês atende à norma de emissão da Euro 5 e oferece a opção de cores mais sóbrias, como essa tonalidade de cinza meio cor de surfaço. Ela é uma best-seller. Acima de 250 centímetros cúbicos, a GB é a Clássico, moto né? mais vendida Classicão. no Japão por 3 anos consecutivos. Com fila de espera ultrapassando 12 meses e a coisa saindo do controle, a Honda optou por paralisar os novos pedidos e sem previsão de volta até o presente momento, março de 2023. É porque tipo, é a cara das motos de entrada, né? O cara já tira a habilitação dele sonhando com uma dessas. Ou seja, desde agosto do ano passado que os japoneses não estão conseguindo comprar essa moto. A Rebel 250 é a Rebel, moto acima de 125 centímetros cúbicos mais vendida no Japão e poderia até vender mais e não consegue porque ela está em falta nas lojas com fila de espera que passa dos 6 meses. Honda, que é Em relação ao modelo de 2022, a Rebel 2023 trouxe novas cores. E ela agora está em conformidade com a norma de emissão Euro 5. Para isso acontecer, a Honda teve que desenvolver todo o sistema de injeção e escapamento da moto. E aí, o nome XL é familiar para você? Pois para mim o que vem na memória são as boas lembranças da infância na garupa de uma XL 250R dos anos 80. Família de bikers já. E o sobrenome Transalp também vem lá do passado, dos modelos 400 e 600 do início dos anos 90. É uma moto que agrada no design, com linhas harmoniosas, sem nenhuma extravagância. E o tamanho dela impressiona. É uma moto gigante com medidas muito próximas à da irmã maior, a Africa Twin. E por falar na CRF 1100L, a mídia especializada costuma dizer que a Transalp usa o motor da Africa Twin redimensionado. O fato é que este motor bicilíndrico de 755 centímetros cúbicos e vira brequim a 270 graus é um projeto totalmente novo para essa moto e para a nova Hornet 750. A Transalp é o que podemos dizer ótimo custo-benefício, pois ela chega no Japão custando menos que a Suzuki V-Strom 800, a Yamaha Teneré 700 e a Triumph Tiger 800. Criou-se uma grande expectativa em volta do mais recente lançamento da Honda, as CLs 250, 300 e 500. O público reagiu, correndo nas concessionárias para fazer a pré-reserva. E pelo andar da carruagem, essa moto Scrambler, que compartilha muitas peças com a Rebel, tem tudo para se tornar mais um sucesso de vendas. Eu já tinha visto ela em foto, em vídeo, mas ao vivo ela passou uma outra impressão. É o tipo de moto que não sai bem na foto, mas pessoalmente é linda, imponente. Eu gostei do design do escape, também gostei da roda dianteira de aro 19, que é difícil achar uma moto feia, difícil. Tá enganado, mas é idêntica à roda da CB500X.
Meus amigos, espero que vocês tenham gostado do evento, dos lançamentos e da reportagem. Não esqueçam de deixar aquele like, compartilhar o vídeo e, mais importante, deixar seus comentários aqui neste vídeo, beleza? Muito obrigado, tudo de bom e a gente se encontra no próximo vídeo. Puta vídeo. Valeu aí, Luciano, pela cobertura sensacional. Deus quiser, um dia eu vou até lá ter essa mesma oportunidade que você e fazer um vídeo aí. Pessoal, se inscreve no canal dele aí, é o Lutch Rider, Luciano no Japão. E eu queria passar para vocês mais uma daquelas séries, daqueles vídeos um pouco diferentes envolvendo o mundo biker ou algum outro react aí que eu achar que vai ser legal de encaixar entre os nossos conteúdos. Então eu conto com a colaboração de vocês, meus amigos, deixando aquele like, compartilhando com seus camaradas, e eu vou ficando por aqui. Um abração do Mauro Não e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.